Samuel, juiz da transição. Durante um período em que as coisas estavam mudando de uma organização de grupos tribais para um governo centralizado com um rei, uma pessoa foi muito importante: Samuel. No começo, ele era um tipo de líder religioso chamado sacerdote. Sua mãe o entregou para ser criado num lugar sagrado por um homem chamado Eli. Depois, ele começou a ter conversas com Deus e se tornou um mensageiro especial, conhecido como profeta. Por fim, ele se destacou como um líder que protegia seu povo expulsando os inimigos chamados filisteus. No entanto, naquela época havia um grande problema. Os líderes religiosos estavam se comportando de maneira errada e não eram honestos. Mesmo crescendo em um lugar onde as pessoas eram falsas, Samuel permaneceu uma pessoa boa e conquistou o carinho do povo. Eles perceberam que ele era diferente dos filhos de Eli, que eram desonestos. As mensagens especiais que Samuel recebia de Deus e sua coragem em enfrentar os filisteus fizeram com que as pessoas o respeitassem durante toda a sua vida. Ele se tornou o líder mais importante que Israel teve e era famoso em todas as partes do país. No entanto, mesmo com Samuel fazendo o seu melhor, o problema com os líderes religiosos ruins não foi resolvido. Os filhos de Samuel, que ele colocou para ajudá-lo, se tornaram pessoas más. Isso deixou o povo muito chateado. Eles começaram a pensar que o sistema religioso não era bom para o governo. E eles estavam certos, porque as leis nunca disseram que os líderes religiosos deveriam se envolver na política. Então, com essa situação complicada de líderes religiosos ruins, Samuel ficando mais velho, seus filhos sendo corruptos e os filisteus ameaçando atacar novamente, o povo de Israel decidiu que eles mesmos deveriam tomar decisões e escolher seus próprios líderes. A permissão divina à monarquia. O texto de 1 Samuel capítulo 8 relata como o povo de Israel pediu um rei ao profeta Samuel, inspirados pelas monarquias ao seu redor. Tanto Samuel quanto Deus não ficaram satisfeitos com o pedido, pois o povo preferiu um líder visível em vez do governo invisível de Deus. Assim, a monarquia entrou em Israel como uma concessão, não como uma vontade divina. Deus advertiu que um governo centralizado traria consequências negativas, como impostos, serviço militar obrigatório e perda da liberdade. No entanto, apesar dos avisos, o povo persistiu em seu desejo e conseguiu ter um rei.